Oi, tudo bem? Eu sou a Prodani, tô de novo no canal. Faz tempo que eu não posto nada na página da Prodani Benvenuti, porque eu me afastei da sala de aula e fui para coordenação. E, e tive que estudar bastante durante todo esse tempo, muitas mudanças. Agora, com essa quarentena que nós estamos vivendo, esses momentos difíceis, fiquei pensando como é que nós vamos receber essas crianças quando elas voltarem para a sala de aula, né? A BNCC traz para nós muitas novidades, né? Embora eu acredite que o meu trabalho nunca fugiu muito do que traz os direitos da criança, né? O que garante a BNCC. A nova base nacional curricular, como curricular, ela traz alguns eixos estruturantes, né? E justamente fala muito da criança se expressar, da criança ter os direitos assegurados, dela poder se colocar como pessoa, como indivíduo, né? Ser ouvida, ser acolhida. E nós, educadores, né, temos esse papel fundamental, principalmente falando de crianças pequenas e bem muito pequenas, né? Então, essas interações e brincadeiras, fiquei pensando como é que a gente podia trabalhar esse emocional que está chegando, o emocional dessas crianças que estão chegando, né? Nós não sabemos como que elas passaram esse tempo em casa. Como é que foi? Ficaram em casa ociosas ou ficaram tendo os pais como parceiros ou ficaram sem alguma atividade? Então, as crianças que nós vamos receber novamente não são aquelas crianças que nós recebemos no começo do ano, né? Então, achei bacana trazer um recurso para a gente falar um pouquinho desse eixo estruturante que fala, né, do eu, o outro, do nós, que é um pouco desse direito da criança de se expressar, de se colocar. É muito difícil para uma criança pequena falar sobre seus sentimentos, falar do que está sentindo. Muitas vezes a gente tem crianças em sala de aula que são extremamente agitadas, ah, não conseguem concluir as atividades, não param para nos ouvir, né? Ao mesmo temos crianças que são quietas demais, ah, mesmo nas rodas de conversa não falam. Então, eu acho que para se começar um trabalho, a gente precisa conhecer o grupo que a gente vai trabalhar. E como que a gente faz isso com crianças pequenas? Para um adulto já é tão difícil você se colocar, falar sobre sentimentos. O que é o sentimento? Se é uma coisa que eu não consigo pegar, não é concreto, né? Para criança pequena é muito importante que as coisas sejam concretas. Então, para não fugir do lúdico, como é que a gente vai abordar? Eu acho que um recurso interessante é o Juca, tá? Esse boneco aqui, ó, muito fofinho, com uma mochilinha nas costas. Qual é o papel do Juca? Né? O Juca, ele é um recurso. Nas rodas de conversa, naquele momento de descontração, o Juca vai aparecer nessa roda para falar um pouquinho dele, né? Dos sentimentos que o Juca carrega dentro dele. Um sentimento que a criança muitas vezes não sabe expressar e a gente precisa acolher esse sentimento e precisa explicar para a criança que todos nós temos esse mesmo sentimento, né? O adulto sabe lidar com eles, mas a criança nem sempre. Então, o Juca carrega essa mochilinha e dentro dessa mochilinha ele carrega os sentimentos dele. Então, nesse momento, você consegue fazer com que a criança verbalize algumas situações que a deixem com aquele determinado sentimento. Né? Mesmo ela não sabendo nomear o que ela está sentindo, se é raiva, se é felicidade, se é tristeza, se é frustração, ela talvez coloque a situação
e você, como mediadora, consiga ouvi-la, que é o mais importante. Ouvi-la, compreendê-la, né? E fazer com que as outras crianças também a ouçam, a acolham, né? Vai ser difícil no primeiro momento você conseguir com que todos falem, com que todos se coloquem. E mesmo terminando a roda ou o ano, alguma criança talvez não se coloque em momento algum. Mas o importante é que você oportunize esse momento. Então o Juca traz o quê? Dentro da mochila do Juca, ele traz algumas situações que para ele são importantes. O Juca fica com muita raiva. Ele fica com raiva quando ele está brincando e de repente a mãe dele diz assim: Olha, Juca, qual é a hora do banho? Você precisa guardar todos os seus brinquedos e nós vamos tomar banho. E o Juca joga as coisas no chão e briga porque ele não quer parar de brincar. É o sentimento da raiva, da frustração. Todos nós sentimos isso. E como trabalhar isso com a criança? O Juca sente isso. Você também sente isso. Todos nós sentimos a raiva, sentimos frustração. Então a criança, ela vai se colocando, quais são os momentos que ela, olha, o Juca fica com raiva quando isso acontece. Quando que você fica com raiva? Né? E quando isso acontece, o que que você faz? Eu brigo com a minha mãe, eu choro, eu jogo tudo. E será que isso resolve? Será que a gente jogar tudo no chão vai resolver? Será que a gente brigar e chorar vai resolver? Ou será que é melhor? O que que vocês acham? O que o Juca poderia fazer em vez de jogar tudo no chão, né? Vão surgir, vamos fazer essas crianças pensarem, raciocinarem, né? Vamos problematizar e vamos fazer com que elas formulem soluções para aquele problema do Juca, né? Será que o Juca tem que primeiro obedecer a mãe dele? Será que existe um momento, tem coisas que ele pode dizer, tá bom, mãe, eu vou tomar banho, mas primeiro eu vou esperar um pouquinho até terminar essa brincadeira? Será que só na conversa eu consigo fazer isso? Tirar dos seus alunos, fazer com que eles pensem, nunca dar a resposta pronta, esperar tirar do seu grupo para ver e conhecer cada um deles. A gente não sabe a realidade que eles estão vivendo dentro de casa, a gente não sabe como são as famílias, né, os relacionamentos dessas crianças. Então, lidar com esses sentimentos é muito difícil. Então, o Juca vai tirando, pode ser um dia, um tema, ou vocês podem escolher trabalhar mais de um sentimento, né? O Juca também sente felicidade. Quando? Para o Juca é muito feliz quando ele brinca, quando ele tem um amigo para brincar, quando ele sai para a rua ou quando ele brinca de carrinho, quando ele tem companhia. E para você, quando que é um momento feliz? Quando você se sente feliz, né? Fazer com que a criança pense, e o Juca, ele é mais um naquela roda, né? Por isso que é importante que o Juca já apareça na roda com uma identidade. O nome dele é Juca, né? Ele mora e vai estudar aqui na escola com a gente, vai ser o nosso companheiro, ele vai passar alguns momentos do dia conversando com a gente. Então, o Juca é mais um integrante daquele grupo, né? E assim vocês vão trabalhando vários sentimentos, o sentimento do medo, né? O Juca, pro Juca, ele tem muito medo do escuro. Ele não gosta quando ele vai dormir e todas as luzes se apagam. Ou quando ele entra num lugar e tá tudo escuro. É o medo do Juca. Tá errado sentir medo? Não. Eu também sinto medo. Os adultos também sentem medo. Vocês sentem medo. E jogar para cada criança qual é o seu medo e como é que você lida com esse medo. E mediar, talvez, soluções para que ela resolva aquele conflito dentro dela, né? Ela não é diferente de ninguém, ela não é estranha porque ela sente medo.
Medo é um sentimento. Por isso que o Juca tem a mochilinha nas costas, onde ele carrega todos esses sentimentos. São os sentimentos que nós carregamos dentro de nós mesmos, né? Mas para criança as coisas precisam ser concretas. Por isso que o Juca traz a mochilinha. Na mochilinha, todos os sentimentos que o Juca sente, né? O Juca também fica triste. Quando que o Juca fica triste? O Juca fica triste quando a mamãe vai embora, deixa ele na escola. Mas a mamãe precisa trabalhar. Mas ele quer muito ficar com a mamãe, mas a mamãe precisa ir. E nesse momento de separação para uma criança pequena é muito difícil. Embora a gente ache que é birra, que ele está fazendo graça, é doloroso, é difícil, por isso que o professor tem que ser um professor acolhedor, tem que estar naquele momento com a criança, falando com a criança sobre isso. Eu sei o que você está sentindo, eu sei que você está triste, eu sei que você quer ficar com a sua mãe, mas agora o momento é de ficar na escola e relatar para a criança tudo o que vocês vão fazer. Então, jogar e depois você, nesse momento você vai passando para as crianças o Juca e dizendo, e você, quando que você chora? Quando que você fica triste? Né? Eu fico triste quando, eu também fico triste quando eu tenho que sair para algum lugar que eu não quero ir, ou ficar em um lugar estranho, mas a gente às vezes precisa fazer as coisas, mesmo não querendo, né? E assim seguem os sentimentos. Ele também fica triste quando ele vê os pais brigando. O Juca tem o papai e a mamãe juntos na casa. E muitas vezes os adultos brigam. E o Juca fica muito triste. Porque ele gosta do papai, gosta da mamãe. E ele não gosta de vê-los brigar, né? E conversar isso com as crianças. Será que essa é a realidade deles? Será que aquela criança tão agitada, aquela criança tão impulsiva, talvez não viva num lar tão complicado, num casal que não se relaciona bem, talvez pais separados, talvez numa família que não tem uma estrutura tão forte. Qual a realidade dessa criança, né? Se você conhecer o seu grupo, você vai poder elaborar melhor o seu planejamento. Você não pode planejar alguma coisa sem conhecer as crianças que estão com você, né? E assim seguem os sentimentos do Juca. Ele fica também muito triste quando brigam com ele na escola, quando os amigos falam dele, dão risada porque ele usa óculos, dão risada porque ele tem o cabelo desse jeito, ou quando o deixam de fora de alguma brincadeira. E você, quando que fica triste? Né? Em que momento você fica triste? Né? A tristeza faz parte de você. Né? Todos nós ficamos tristes. Mas e você? O que te deixa triste? Né? O que te deixa feliz ou o que te deixa com raiva? O que te deixa com raiva quando algum amigo bate em você e você fica com raiva porque você não merecia, você queria brincar com o carrinho dele, vocês acabaram não dividindo o brinquedo e, e, e acaba ficando com raiva. É muito comum isso acontecer, as crianças não conseguem dividir o brinquedo. Quando eu quero o brinquedo de um amigo e ele não me empresta, e eu não posso brincar naquele momento, isso é um momento de frustração, né? Eu fico frustrado porque eu não consigo o que eu quero no momento que eu quero. Às vezes eu quero conversar com a minha mãe e ela tá no telefone, ela não me dá muita atenção. Então, trabalhar com as crianças é justamente isso, né? E interessante que o Juca, ele pode, depois que o grupo se familiarizar com o Juca, ele ir para casa de cada criança. Cada dia um leva o Juca para casa, né? Na mochilinha, todos esses sentimentos. E orientar as famílias
de forma que trabalhem com seus filhos isso também. Às vezes é um facilitador para um pai, para uma mãe, conversar com o seu filho. Às vezes ela não sabe lidar com aquela criança. Ah, ele é muito respondão, ah, eu não adianta, eu falo, mas ele não me ouve. Então, eu acho importante também a presença do Juca na família, né? O que vocês podem elaborar um diário de bordo. O Juca vai com essas orientações para os pais de como trabalhar, de como introduzir o Juca dentro da família, e depois que a família relate, né, nesse diário, da forma como elas quiserem, ou através de desenhos, ou através de um próprio relato dos pais, de como foi, qual é o medo que a criança sente, qual a tristeza, qual a felicidade, o que a torna feliz. E dessa forma você vai ter uma visão melhor do seu grupo, né? O Juca é um bonequinho que eu fiz de feltro, né? Lembrando que às vezes a gente fala, mas eu não tenho habilidade nenhuma em fazer trabalhos manuais. Quem vê defeito são os adultos. As crianças, elas não veem defeito. O Juca vai ser para elas mais um amigo, né? É bacana o recurso lúdico, sempre abordar de uma forma tranquila. Se a criança não quiser falar naquele momento, ela não precisa falar. E esse processo ele pode ser ao longo do ano, o tempo que levar, até que todos se coloquem, né? Até que todos sintam a vontade para se colocar. Né? É muito difícil para a criança falar sobre sentimentos. O que é raiva, o que é tristeza, e talvez ela se sinta mais acolhida no momento que ela compreender que todos sentem isso, tanto os amigos, quanto a professora, quanto a família, os pais ou quem os cria. Então é importante para a criança ela saber que esses sentimentos são reais, eles estão presentes e que há maneira de se lidar com eles. E aí entra no seu papel de mediadora, né? E de fazer com que as crianças procurem entre elas a resposta. Ah, eu lido dessa forma. Ah, ela em casa é desse jeito, né? E eu faria assim. Desde que elas resolvam os problemas, né? É uma terapia que você vai estar fazendo com o seu grupo e ao mesmo tempo você vai estar colhendo uma série de informações importantes para você ver e entender aquele seu aluno. Por que ele é tão quieto? Por que ele é tão agitado? Por que ele não obedece? Por que ele não tem o hábito de te ouvir? Né? Será que ele é ouvido em casa? Será que oportuniza um momento dele dizer por que ele está triste? Será que é perguntado para ele por que você está triste? Né? E é sempre importante quando você vai é, mediar alguma conflito entre as crianças, você dizer para ela que você compreende o que ela está passando. Eu sei que você está com raiva, eu sei que você está triste, né? Importante que a criança saiba que você também a compreende, né? Isso é muito importante. É importante que ela saiba que você a compreende, que você a escuta. É um dos direitos da criança, né? A BNCC garante esses direitos, né? De conviver, brincar, de participar, de explorar, de expressar, sim, né? De se conhecer. Às vezes a criança não se conhece, né? Nós, como adultos, às vezes, muitas vezes, não nos conhecemos. Estamos eternamente nos conhecendo. E a criança precisa aprender a conhecer o que ela está sentindo, aquele sentimento, o que é e como lidar com aquilo, né? Isso eu acho importante. E é bacana a presença do Juca. Tá aqui todo bonitão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica.
Eu vou, no próximo vídeo, eu vou mostrar o passo a passo de como fazer o Juca, tá? Vou deixar os moldes, vou fazer o passo a passo para vocês fazerem um Juca, para logo, logo a gente poder receber os nossos pequenos e acolhê-los da melhor forma possível. E espero que esse recurso sirva também para as famílias trabalharem com os seus pequenos, para entender melhor os seus filhos, escutar as crianças, coisa que a gente não vê acontecer muito, e o quanto isso é importante, a gente ser ouvida, né? E ser compreendida, a compreensão. O professor tem um papel importante quando ele para o que ele está fazendo para olhar para a criança, escutá-la e tentar compreender o que ela está sentindo naquele momento. Espero que o Juca ajude muito vocês. É uma dica. Fiquem à vontade a fazer como vocês quiserem. Eu vou passar o Juca, o molde do meu Juca, mas vocês podem estar fazendo do jeitinho que vocês quiserem. Então, inscrevam-se no canal, dá um like aí, aciona o sininho, que o próximo vídeo vem passo a passo do Juca, para a gente poder acolher as nossas crianças de uma forma bem bacana. Espero ter ajudado. Um beijo bem grande da Prodani. Até a próxima.